Tendo dominado a maior parte do sul da Mesopotâmia, região que abrange as antigas regiões da Suméria e Acádia, a Babilônia se tornou um dos maiores impérios da antiguidade, sendo lembrada até os dias atuais pela sua monumental arquitetura e seus personagens principais, como o grande rei Hammurabi, responsável pelo primeiro código de leis da história, e Nabucodonosor, o quarto rei da segunda dinastia de Izim e quarta dinastia da Babilônia. Situada às margens do rio Eufrates, hoje, atual Iraque, a cidade da Babilônia, que deriva do acádio Babilu, que significa Porta de Deus, foi palco das mais geniais e consideráveis obras da antiguidade. A começar pelos zigurates, essa complexa estrutura era feita de tijolos cozidos, se distanciando assim das famosas pirâmides do Egito. Em segundo lugar, os zigurates eram dedicados a divindades específicas, sendo que uma divindade poderia ter vários zigurates dedicados a ela em diferentes cidades. A segunda obra da Babilônia mais conhecida é a Muralha Meda. Acredita-se que tenha sido construído durante a última parte do reinado de Nabucodonosor II e consistia em tijolos cozidos e betume, com o centro da muralha sendo preenchido com terra. A muralha foi construída para evitar qualquer invasão potencial pelos medos do norte, daí o nome Muralha Meda. O antigo escritor grego Xenofonte afirma em seu livro Anábase que a muralha existia em 401 a.C. e a descreveu como tendo 20 pés de largura e 100 pés de altura, e 20 parasangas de comprimento, aproximadamente 70 milhas ou 110 quilômetros. A terceira e mais conhecida de todas as obras antigas da Babilônia é o seu Jardim Suspenso. Vale ressaltar que ainda hoje a existência do Jardim Suspenso é tema de acaloradas discussões por parte de alguns historiadores, pois a arqueologia da Babilônia e os textos babilônicos antigos não citam a obra. Tradicionalmente, acredita-se que tenha sido construído na antiga cidade da Babilônia, próximo de onde atualmente se localiza a cidade de Hilla, no Iraque. Nas obras de Joséfo, encontram-se citações ao sacerdote babilônico Beroso, que teria escrito em aproximadamente 290 a.C., que os jardins suspensos eram obra do rei neobabilônico Nabucodonosor II, que governou entre 605 a 562 a.C. Mesmo com as poucas evidências da sua existência, ela foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O historiador grego Heródoto, que visitou a Babilônia depois da conquista de Ciro, enquanto ela ainda preservava grande parte de seu esplendor original, relatou que a cidade era um enorme quadrado cujo perímetro chegava a 90 quilômetros. Ele também se referiu ao enorme fosso que circuncidava os enormes muros duplos da cidade. No alto dos muros havia câmaras, uma de frente para a outra, com um espaço entre elas que permitia que uma carruagem de 4 cavalos desse volta e mudasse de direção. Além das suas obras, a Babilônia também é lembrada pelo seu monoteísmo, ou adoração a vários deuses. Com a ascensão da supremacia da cidade babilônica, Marduk, o patrono da cidade, tornou-se a principal divindade do panteão babilônico. Uma festa de Ano Novo chamada de Festa Akitu era realizada anualmente em sua honra. Outras divindades adoradas pelos babilônios eram Anu, deus do céu, Enlil, deus do vento e da terra, e Ea, deus do submundo. Juntos, eles formavam uma tríade de divindades. Vale ressaltar que a Torre-Templo, ou zigurate já mencionado, era dedicado a propósitos astronômicos, pelos quais os babilônios eram famosos. O primeiro eclipse solar registrado foi observado com precisão na Babilônia em 721 a.C. Também o primeiro conjunto de leis
que se tem notícia, foi elaborado sob o governo do rei Hammurabi, entre 1792 e 1750 a.C. O Código de Hammurabi, que era baseado na Lei de Talião, continham provisões referentes a 3 classes sociais. Auelum, literal filho do homem, significava a classe mais alta, ou seja, de homens livres, que era merecedora de maiores compensações por injúria, mas que, por outro lado, arcava com as multas mais pesadas por ofensas. Mushkenum, literal cidadão livre, estágio inferior, mas de menor status e obrigações mais leves. Wardum, literal escravo marcado, escravo que, no entanto, podia ter propriedade. O rei Hammurabi provavelmente morre em 1750, tendo como seu sucessor seu filho Samsiluna. Ainda hoje há inúmeras escavações no atual Iraque, que em tempos antigos era onde se localizava a antiga Babilônia. Sabemos que em um futuro muito próximo, novas descobertas podem vir à tona, trazendo novos desfechos a essa história.